Olá, meus amigos tricolores, como estamos? Todos bem, com certeza. Depois de uma vitória maravilhosa como essa do nosso Flusão, né? Apesar de a gente ter dado um pequeno mole no finalzinho, mas bom, foi muito boa, certo? 2-1, né? Subimos subimos no campeonato, né? Na classificação, o que é muito bom, né? E vamos falar sobre esse jogo aí. Mas antes, porém, contudo, todavia, peço a todos que não são inscritos e não inscritos, os não inscritos que se inscrevam no canal, né? Para dar aquela moral pra gente aí. E assim, não esqueça de clicar no sininho das notificações, porque hoje está muito complicado, inclusive, do YouTube entregar os vídeos, né? Então, e fique de olho, tá? Assim, clique lá e fique de olho, porque às vezes não há essa entrega, então fique de olho. Clique no like para engajar o nosso canal e compartilhe o vídeo com todos os nossos amigos tricolores para que todos tenhamos as notícias do nosso Flusão, ok? Dito isso, vamos às notícias, a notícia, né, da partida do nosso, do jogão que foi lá, né? Enfim, do jogo muito bom, do resultado maravilhoso que nós tivemos ontem, né? Do Fluminense e Atlético Paranaense, nós vencemos por 2-1. Dois belos gols de Germán Cano. Bom, o que acontece? O Fluminense, né, na verdade o Fernando Diniz nos surpreendeu, não só ao técnico lá do nosso amigo lá Felipão, né? Foi uma surpresa, assim como todos nós, né? Até porque o Iago Felipe jogando de lateral direito realmente é uma surpresa, né? Depois eu falo sobre isso. A outra surpresa que foi boa nesse caso, não nesse caso, no time, foi do Wellington. Esse jogador que eu, em todas as escalações, tá? Falo, eu não gosto desse jogador, eu não gosto. E eu queimei minha língua, porque ontem, e alguns jogos, tá? Alguns jogos, ele vem crescendo de produção e vem jogando muito, muito bem, tá? Ontem ele jogou muito bem, tá? Muito, muito bem, tá? Pelo menos ele teve participação direta no gol, né? Do primeiro tempo. E teve 4 lançamentos, 4 jogadas maravilhosas dele, enfim, ao ponto de um colega mais entusiasta dizer que baixou o espírito do Deco nele. Eu nem sei se o Deco está vivo, com certeza está vivo, mas enfim, não foi para tanto, né, minha gente? Mas assim, ele jogou bem, esse jogador jogou muito bem, o Wellington, e assim como o André, eu achei que o André melhorou. Pelo menos no primeiro tempo, a equipe começou a... Pra você ter uma ideia, até os 15º minuto, né? A gente já tinha feito um gol. Um gol do Germán Cano, né? A gente fez esse gol e a gente logo de cara partiu pro abafa em cima do Atlético Paranaense. Ele ficou, se eu não me engano, ele ficou uns 2 a 3 minutos sem pegar na bola. Só o Fluminense trocando passe e indo para cima. Era outro time. Assim, eu falei, caramba. E aos 15 minutos já tinha feito 1-0. Aí eu falei, bom, esse jogo, né? Mas, assim, ninguém consegue, nenhum time, por melhor que seja, Barcelona, Real Madrid, nenhum time consegue manter essa situação por muito tempo. Então, era notório, era bem, na minha cabeça era bem visível que o Fluminense ia cansar um pouco, né? Ele cansou um pouco, baixou um pouco, né? A pressão diminuiu. Aquele jogador lá do Atlético Paranaense, o Pablo, não é Pablo, se eu não me engano, teve alguma oportunidade de fazer o gol, só que eu acho que ele estava numa noite, graças a Deus, muito enrolado, muito pouco iluminado e não marcou. Mas enfim. E a gente também, diga-se de passagem, a gente não merecia virar a partida com empate, tá? A gente
terminou o primeiro tempo, que foi muito bom na minha opinião, um dos melhores que o Fluminense, os melhores 45 minutos que o Fluminense já atuou, tá? Algumas coisas, algumas peças ali destoaram, por exemplo, Martinelli. Martinelli jogou? Para mim ele nem entrou em campo, mas ele estava lá. O Natan, ele não estava muito bem na sua posição, ele estava na esquerda, mas ficou caindo pela direita, como eu falei, tá? Como a gente estava, o Natan não era o meio de campo, ele estava mais para lateral não, ponta esquerda, né? Estava jogando na esquerda, mas as jogadas eram com o Luiz Henrique, o time tendeu a cair mais pela direita, onde estava o Luiz Henrique, tá? E aí, o que acontece? Direita nossa, na esquerda do time adversário. E aí, assim, o Luiz Henrique também estava bem, tá? Ele fez jogadas belíssimas, tá certo? Então, assim, a gente terminou o primeiro tempo desta forma. Vamos dizer o seguinte, diga-se de passagem, o Iago Felipe se comprometeu ou comprometeu a posição? Não, porque vamos dar crédito a quem tem que ter crédito, tá certo? O Iago Felipe, ele tem aquele cacoete de meio de campo, né? De volante, meio de campo, de jogar, ir para o centro e ir carregando a bola e seguir. Na direita ele não está acostumado, questão de posicionamento, aconteceram muitas bolas nas costas dele, mas a gente não pode culpar ele. Eu não sei nem se ele teve nenhum treinamento com isso, nessa posição. Mas o Fernando Diniz optou por não colocar o Calegari. E o Samuel Xavier não estava lá, quer dizer, nem viajou. Então ele optou por Iago Felipe. É bom ou ruim? Bom, é o seguinte, o Iago Felipe não foi muito bem, ele não comprometeu, porém teve várias bolas nas costas que os nossos zagueiros tiveram que suportar ali, tá? Então, assim, ele tem que treinar, se o Fernando Diniz quiser optar por ele ali, tem que treinar muito, muito mais, porque ele ainda está com o cacoete lá do meio de campo, ali volante, ali no meio do campo, então tem que treinar mais, tá bom? Aí a gente voltou para o segundo tempo, um pouco na mesma balada, mas assim, o Fernando Diniz fez as substituições, né? Tirou o Martinelli lá, se eu não me engano, saiu ele botou o John Arias, tá certo? E botou o Bigode, tá? E tirou, na verdade, ele tirou o Natan e tirou o Martinelli. Você vê, ele botou pessoas de frente. Se fosse o Abel, colocaria mais um volante ou um zagueiro ali, né? Para segurar o jogo. Mas ele colocou o time para frente, tá certo? E aí, assim, na verdade, o que eu acho que poderia ter feito? O Natan poderia ter voltado para a posição dele, que era meio de campo, tá certo? E o John Arias ficaria na esquerda, que era onde ele normalmente vem jogando. Mas não, ele preferiu o Bigode. O Bigode, o que acontece? Ele não é um jogador, ele não está rendendo muito naquela posição, apesar de que, eu esqueci de falar do Pineda, tá? O Pineda, nesse jogo, ele não foi muito bem. As oportunidades todas foram pelo lado dele, tá certo? Então, assim, quando entrou o Bigode, meio que deu uma segurada nisso aí. O Bigode não é bom lá em cruzamento e partir com a bola, mas defensivamente ele tem até se tornado bem. É um bom jogador, conseguiu segurar lá. Apesar de que esse jogador nessa posição deveria fazer outras funções, e o Pineda deveria atuar melhor. Então, assim, tentou consertar um problema para corrigir outro que acabou, assim, dando resultado, mas não o que a gente gostaria que fosse, né? Enfim, Bigode continuou mais do mesmo, tá? E o Pineda está me decepcionando. Ele ficou sumido, enfim, não jogou muito bem ontem, destoou do time, porque o time, como num todo, foi bem. No segundo tempo,
Lógico que o Fluminense não ia conseguir, ele até voltou indo mais também para cima do Atlético Paranaense, mas não dá para você manter essa questão de pressão o tempo todo. E aí, assim, a gente forçosamente acabou dando mais espaço para o time adversário, que também chegou algumas vezes com o Pablo, né? Mas aí o que acontece? Essa questão lá, da forma que estava, né? Porque o John Arias, ele foi o melhor em campo no segundo tempo. Se no primeiro tempo o Wellington, na minha opinião, jogou muito bem e acabou se tornando o melhor em campo, o Cano é o concurso, tá, gente? Então, fez belíssimos gols, mas em termos de mobilidade, jogo e lançamentos e tal, jogadas, né? O Wellington foi muito bem no primeiro tempo, o melhor em campo, e no segundo o John Arias. No segundo gol, que foi uma pintura que o Cano fez, o time rodou muito, ele começou no meio do campo, passou pela lado esquerdo, depois voltou para o lado direito, depois voltou para o meio de campo, e aí sim a gente teve o passe, né, que resultou no gol belíssimo, aquela pintura do Cano, que foi assim, sensacional, né? O Cano, assim, ele é tão obcecado por fazer gol, por chutar na frente, que assim, os 47 minutos, né, quando ele já estava ganhando e faltando alguns minutos só para coisar, teve aquele lance de acabar o jogo, teve aquele lance de que ele chutou no meio de campo para tentar pegar o goleiro, para encobrir o goleiro, mas assim, ele poderia ter segurado, né? Poderia ter feito o gol? Poderia, mas ele poderia ter segurado um pouquinho mais, faltavam alguns minutos para acabar o jogo. Então, assim, ele tem isso, ele é obcecado por gol, né? Mas ele vai sempre jogar dessa maneira, que é o estilo dele de fazer as coisas, né? Enfim, a gente deu um mole, a bola no escanteio lá, né? O adversário fez um gol lá, que passou por debaixo das pernas, se não me engano, do Fábio, né? A defesa também deu mole, questão de marcação, não marcou direito, e aí culminou nesse gol aí que estourou um pouco, que realmente o Fluminense não merecia. Ele merecia ter acabado o jogo 2-0, tá? Mas foi 2-1, mérito do time adversário e mole nosso, né? Com certeza o Diniz deve ter dado uma bronca nos jogadores no pós-jogo, né? No final. Bom, minha gente, enfim, considerações em relação a isso aí. O time como um todo foi bom, ele deu uma caída, mas conseguiu se recuperar e fez o gol dele. O importante é que defensivamente ele tá bem, né? Ele tá bem. E assim, legal que na quinta-feira, que seria o nosso próximo jogo, aí com o União Santa Fé lá, né? O Ganso vai voltar, né? E vamos esperar até que o nosso amigo lá, oh meu Deus, faltou o nome dele aqui, mas daqui a pouco eu lembro, tá certo? O zagueiro lá, ele vai voltar também, ou pode ser que fique o Felipe Melo, tá? Pode ser que fique disponível, que vai ser bem legal, né? Por que eu estou falando isso? Eu acho que tem a impressão de que o Diniz, ele pretende formar o seguinte meio de campo, tá? O Felipe Melo, que seria um tipo um líbero, né, mais adiantado, formando lá o meio de campo com o André e o Ganso, que seria um homem mais adiantado, no caso, né? Não sei, eu acho que ele está partindo para esse tipo de situação. Não sei se isso vai funcionar, até porque o André provavelmente também vai ser vendido, tá? E aí quem ficaria no lugar? O Wellington. Bom, tem uma coisa de bom, isso eu não sei se vai funcionar, tá, gente? Eu estou achando que o Fernando Diniz está pensando nisso, até pelo que está se demonstrando aí. O que eu acho que tem muito bom nessa passagem aí do nosso Fernando Diniz aí no Fluminense. Ele está recuperando alguns jogadores que a gente estava achando que não tinha mais nada, tipo o Natan estava muito desmotivado, chegou até cogitar de voltar, né, pedir retorno para voltar para o time dele, que ele está como empréstimo, né?
Ele agora está jogando melhor, leva tempo, tá, gente? Porque assim, ele não teve uma constância, então ele está tendo a constância agora, né? Então leva tempo para a pessoa se adaptar, né? Voltar a ter ritmo de jogo. Então ele está se recuperando, está sendo recuperado, vamos dizer assim, pelo Fernando Diniz. O Wellington, que era um jogador que eu mesmo critiquei muito, ele agora está no nível bom, o jogador está jogando muito, muito bem, tá certo? E o próprio Ganso, né, que agora tem jogado muito melhor com o Fernando Diniz do que, por exemplo, com o Abel Braga. Então, assim, é porque a formação do Fernando Diniz, ele também é da área de psicologia, tá? Então, isso é um ponto importante. Ele consegue motivar os jogadores, né? Agora, nem sempre isso funciona 100%, tá? Por exemplo, o jogador lá, o Calegari, não está bem. Nitidamente não está legal. Às vezes que ele joga, também não está legal. Outro que também foi muito, muito assim, aquém daquilo que vinha jogando anteriormente, em outros jogos, ano passado, início do ano, é Nino. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele está perdendo muitas bolas, ele está dando muito mole ali. Ele deu uns mole ali que quase meu coração foi na boca, porque perder bola ali na área, sabe? Derrubar a gente ali, tá esquisito, gente. Tá muito complicado ali. Então, ali tá difícil nessa situação ali. Agora, outra coisa que eu notei foi o seguinte, né? 2 jogadores saíram com enjoo, né? O David Braz ontem saiu com enjoado. Você viu que ele saiu de campo enjoado. Na verdade, foi o David Braz mesmo que saiu enjoado. E na outra foi o Samuel Xavier. Aí teve outras complicações, mas será que está havendo, né? Os dois com enjoo, né? Esquisito, né? Enfim. Bom, também entrou o Caio Paulista, mas foi aos 40 minutos, não agregou muito. Não tem muito a declarar. E no lugar do David Braz entrou o Lucas Claro, que manteve o ritmo. Isso ainda no segundo tempo, né? 26 minutos do segundo tempo. Enfim, como no todo, o Fluminense atuou muito bem. E agora é méritos da equipe, méritos do Fernando Diniz, como eu falei, que está motivando a galera lá, o pessoal. Mas essas foram as minhas opiniões, né, sobre o jogo, pós-jogo. E gostaria de saber, que vocês colocassem nos comentários qual a opinião de vocês em relação a esse jogo. E também o que vocês esperam do próximo jogo contra o União Santa Fé, que será na quinta-feira próxima. Ou seja, o Fluminense vai ter aí, hoje provavelmente deve ser folga, segunda, terça e quarta, que é o dia que o pessoal vai viajar, né? Porque o jogo é na quinta, eles devem viajar antes, né? Acredito eu. Então, assim, gostaria de saber a opinião de vocês, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa partida, se todos foram bem, quem destoou do time, na opinião de vocês, tá certo? Peço de novo aos não inscritos que se inscrevam no canal, né? Aos inscritos que dê o like, e também aos não inscritos que vão se tornar inscritos agora com certeza, dê o like no vídeo, assine o sininho, clique no sininho das notificações, compartilhe o vídeo para os amigos tricolores, que também gostam de informações tricolores, e agora temos aquele botãozinho novo lá, que mandou bem ou valeu demais. E aí você, se quiser apoiar o nosso canal, Coração Tricolor, que clique lá e contribua com um valor que você acha suficiente para que nós possamos melhorar cada vez mais e trazermos mais notícias para vocês sobre o nosso Flusão, ok? Bom, vou ficando por aqui, mas a qualquer momento posso surgir em extraordinário, tá? Fiquem todos com Deus e fui!